Olá, galerinha! Hoje teremos um vídeo novo de geografia do tio Cleidson. E nesse vídeo, vocês aprenderão muitas coisas novas. Estão preparados? Então, peguem o material didático de vocês e me acompanhem. Já abriram o livro? Ok. Hoje, no capítulo 6, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos. Dessa vez nós iremos ver, de acordo com uma imagem, uma contradição dentro do espaço rural. Nós iremos compreender um pouco mais porque em algumas áreas rurais ainda há o emprego de áreas tradicionais, como nós podemos ver aqui, ao lado de áreas modernas, com a utilização de técnicas modernas e de indústrias. Essa transformação dentro do espaço rural, ela ocorre por causa do processo da industrialização. A industrialização, ela não afeta somente a cidade, a zona urbana, mas ela atinge diretamente também a zona rural, alterando todo o espaço, toda a forma de produção dentro da zona rural. E é isso que nós iremos ver na aula de hoje. Observem bem na página 81 e 82 do nosso livro. Na página 81, nós iremos ver o espaço rural nos dias atuais. O que nós conseguimos perceber aí? Vamos fazer uma pequena leitura do texto para fazer um comparativo. A agricultura é uma atividade humana com mais de 10 mil anos de idade. Essa invenção foi um dos fatos que marcou a passagem do Paleolítico para o Neolítico, relacionando-se com o controle do foco e o processo de sedentarização da sociedade. Assim como outras criações humanas, essa atividade vem se modificando ao longo do tempo e se diferenciando de um lugar para o outro. Técnicas, tradições, interesses comerciais, formas de organização do trabalho, da produção. O que vocês não podem esquecer jamais é que a grande mudança ocorrida dentro do espaço rural, ela veio lá no passado, a partir do momento que o homem começou a desenvolver a agricultura. A grande mudança foi esse desenvolvimento da agricultura. Com o surgimento da agricultura, o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Começou então a desenvolver novas técnicas com o objetivo de aumentar a produção. E essas novas técnicas foram passadas de geração a geração, criando aí tradições. Com o aumento da produção produzido pelo aumento ou melhoria da técnica, houve também a comercialização. Surgem aí as trocas e o comércio começa a se desenvolver, dando início a uma transformação desse espaço rural. Observe bem ao lado. Nós temos aí duas imagens bem interessantes. Na primeira imagem, traz um drone sobrevoando o campo de plantação de arroz no Vietnã. Na segunda imagem, traz aí o cultivo de árvores para a extração de madeira, a silvicultura. Os dois processos, eles alteram completamente o espaço rural a partir do momento que eles trazem novas tecnologias para esses lugares. Essas novas tecnologias são empregadas para que haja a maior... Essas tecnologias são empregadas para que esses espaços possam produzir ao máximo os seus produtos. Ok? Vamos dar sequência. Aqui na página 83 é muito simples. Nós iremos compreender as imagens ao lado. Na primeira imagem, ela traz a colheita de arroz na Indonésia. Olhem bem como é praticada a colheita. De forma tradicional. Ou seja, o agricultor não utiliza máquinas. Ele começa a colher com as próprias mãos. Na segunda imagem, traz o uso de máquinas agrícolas em cultivo de soja no Mato Grosso.
já vai fazer uma grande diferença, pois vai conseguir extrair a produção em maior quantidade em uma área muito maior, porque já há o emprego da máquina no campo, substituindo o trabalhador. Na imagem abaixo, na pecuária extensiva, o gado ele é criado solto, enquanto na imagem inferior, na pecuária intensiva, o gado ele é criado confinado, preso. Então nós temos essas diferenças de produção que nós iremos compreender a partir de agora. Eu quero que vocês analisem bem a próxima página, porque nela eu criei um pequeno mapa mental para facilitar a compreensão dessas duas palavras-chave, intensivo e extensivo. Ok? Observe bem. Atividades agrícolas e pecuária podem ser classificadas de acordo com o aproveitamento do solo ou técnicas utilizadas. O que é intensivo? Qual é a atividade intensiva? É aquela que utiliza, olha só, a utilização de agrotóxicos e fertilizantes. Há o preparo do solo, o cultivo e a colheita com o uso de tecnologia. Ou seja, a máquina ela começa a substituir o homem aí, normalmente em pequenas ou médias propriedades. Ou seja, intensivo não é praticado em grandes propriedades. O objetivo principal da atividade intensiva é a alta produção, só que vai ter um alto custo, porque vai haver aí o emprego da tecnologia, que não é barata. Na extensiva, ela é praticada em grandes propriedades, como o próprio nome já fala. É uma atividade extensa, enorme, uma propriedade bem grande. Então, o tamanho dessa propriedade, ela vai, de certa forma, cobrir o uso da tecnologia. Então não vai haver necessidade de tanta tecnologia, porque a área já é enorme, já é grande. Então a técnica utilizada dentro da atividade extensiva será técnicas tradicionais. Também vai ter uma alta produtividade, só que o custo será menor. A grande diferença: intensivo, pequenas propriedades; extensivo, grandes propriedades. Intensivo, técnicas modernas; extensivo, técnicas tradicionais. Até agora tranquilo? Beleza, então. Vamos para a nossa próxima página. Observem agora o esquema abaixo. Nós temos aí um modelo de produção no espaço rural. Esse modelo ele obedece os seguintes critérios. De acordo com o tamanho, a produção no espaço rural pode ser dividida em minifúndio ou latifúndio. Minifúndio são as pequenas propriedades. Latifúndio, as grandes e médias propriedades. De acordo com o uso da tecnologia, ela pode ser tradicional ou moderna. Modelo de produção tradicional é aquela que é passada de geração a geração. Não há utilização de tecnologia, nenhuma, nada de tecnologia moderna, ok? Tradicional, passada de geração a geração. Moderna, como o próprio nome já fala, usam tecnologias industriais, como máquinas, tratores, equipamentos de irrigação, equipamentos de disseminação artificial, entre vários outros. De acordo com a mão de obra, o modelo de produção pode se dividir em subsistência ou plantation. Como o próprio nome fala, subsistência é onde o produtor ele planta para a própria sobrevivência. Ele abastece o mercado local.
Por isso, ele planta-se vários produtos. Como o espaço dele é pequeno e ele precisa se alimentar daquele espaço, alimentar a própria família, ele não pode plantar apenas um tipo de produto, porque o objetivo principal dele não é o comércio, e sim a própria sobrevivência dele e da família. A sobra dessa produção, o excedente, ele leva para a cidade. É o que alimenta, é o que abastece as feiras e o mercado local. Já o plantation, ele visa de forma quase que exclusiva o mercado externo. Ele abastece as grandes empresas. Então, ele foca muito em um tipo de produto. Uma grande produção de soja, ou trigo, ou milho, como exemplo. Ou uma produção voltada para animais de corte, voltada para a indústria leiteira, para a bacia leiteira, ou aves, ou ovinos. Então nós teremos, de acordo com a mão de obra, subsistência, aquela voltada para a própria sobrevivência, e o plantation voltado para o mercado externo. Agora é interessante, observe bem que a agricultura ela não acontece de forma simples e segue algumas tradições. Nós iremos encontrar agora uma pequena divisão da agricultura em dois grupos. O primeiro, a agricultura itinerante. Na agricultura itinerante, o agricultor, o produtor, ele não fica fixo em uma determinada área. Ele muda sempre, de um ano para o outro, ele muda de área. É um tipo de produção muito utilizado pelos índios brasileiros. Utiliza a técnica da coivara. O que é essa técnica da coivara? O agricultor, ele desmata, coloca fogo na área que ele desmatou para limpar o terreno. E assim, ele explora o terreno depois por um determinado período, mudando de área no ano seguinte. A outra técnica interessante e bem conservadora com relação ao uso do solo é a rotação de cultura. Observe bem na imagem abaixo. Como funciona a rotação de cultura? Nós teríamos uma área, um espaço dividido em 3 áreas. Ok? Temos uma divisão aqui de 3 áreas, A, B e C. Aonde a área C vai estar em descanso. A área B, nós teremos um produto, nesse caso aqui o trigo. Na área B, outro produto, os cereais. O que acontece no ano seguinte? A área A, aonde nós tínhamos o cultivo de trigo, ela passa a se tornar uma área de descanso. Na área C, que era uma área de descanso, ela vai receber agora os cereais. Na área B, aonde nós tínhamos os cereais, ela recebe agora o trigo. Desta forma, vai se fazendo ano após ano. E a agricultura, a produção, ela vai tendo rodízio dentro de uma determinada área, de uma fazenda. Isso acontece para que o solo tenha um tempo hábil para se recuperar de uma plantação. Dessa forma, o agricultor consegue obter uma produção muito maior em uma determinada área. Observem essa outra imagem aqui, eu resolvi trazer para vocês, ela também está no nosso livro aí. Essa imagem, ela deixa bem claro o que é o pequeno produtor, o que é uma agricultura de subsistência. Aqui nós temos o bananal, o capim para o gado, a horta, nós temos aqui a criação de peixes, a cana de açúcar, o galinheiro, ou seja, temos vários produtos. Quando nós temos vários produtos em uma determinada área, nós iremos chamar essa área, essa produção de multicultura ou policultura, ok? Monocultura
é quando se planta apenas um tipo de produção. A monocultura para grandes áreas. Agricultura de extensão, plantation. Aqui nós estamos vendo uma pequena área, ok? Então é isso. Sexto ano, saudade de vocês. Espero logo estarmos todos em uma aula presencial. Até a próxima aula e tenham um bom dia. Bye bye.